Fala, gigantes! E aí, como vocês estão? Eu espero que estejam bem. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas, eu sou o criador aqui do Rota Estratégica e criei esse canal, meu querido, para te ajudar e te inspirar a estudar para concursos públicos, que eu tenho certeza que na área de concursos públicos você pode ser muito feliz. É óbvio que a gente tem vários caminhos na vida, só que o estudo para concurso público eu sou apaixonado, porque ele pode mudar a vida das pessoas e eu tenho certeza que pode mudar a sua, como mudou a minha vida. E eu inspiro as pessoas a estudar, a continuar progredindo, a não parar de estudar, porque o que tem lá no final do túnel, meu querido, vale muito a pena, que é a sua aprovação e muita felicidade dentro do setor público e uma carreira digna e uma vida digna para você e sua família. Já se inscreva aí no canal gigante, deixa o like no vídeo que hoje a gente vai falar sobre um assunto polêmico, mas é relativamente fácil de decidir, visto que as características de cada polícia é muito próprio, né? Ou seja, qual escolher? Quais são as características que eu devo levar em conta para escolher? Ou ser um agente da Polícia Federal, né, por exemplo, ou um escrivão da Polícia Federal, ou ser um policial rodoviário federal. Vou começar com a Polícia Rodoviária Federal, tá? Primeira coisa que você deve considerar para escolher uma dessas polícias: carreira. Ou seja, na Polícia Rodoviária Federal é carreira única. Então você entra por concurso público, fez a sua provinha, entrou e tal. Você é policial rodoviário federal, perfeito? O diretor da Polícia Rodoviária Federal, ele fez a mesma provinha que você. E ele é o quê? Policial rodoviário federal. O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal é policial rodoviário federal. O diretor de departamento lá é policial rodoviário federal. Todos os cargos dentro da instituição é a mesma galera. É uma só polícia, uma só. Então, cara, isso é muito, mas muito bom. Vocês não têm ideia. Eu acho que quando eu falo isso, vocês não entendem. Eu acho que não entra ainda na cabeça de vocês o tanto que isso é bom. Esse negócio de carreira única. Isso é excelente. Apesar que tem problema. A gente sabe que tem. Todo mundo tem problema. Onde tem ser humano tem problema. No entanto, isso causa bem menos problema dentro da instituição do que na Polícia Federal, por exemplo, que tem muita hierarquia entre os cargos, né? Já na PRF não existe essa hierarquia, então eu vejo isso como um ponto muito positivo. Eu levaria isso em consideração assim, mas muito, né? Mas muito. Outra coisa que eu levaria em consideração na PRF é que nos últimos anos ela tem se tornado outro tipo de polícia. Como assim, Lucas? Outro tipo de polícia? Cara, gente, antigamente a PRF a galera via mais como essa parte de trânsito, né? Os caras da multa e tal, né? Mas era mais isso antigamente. Agora acabou isso. É lógico que a PRF ainda tem essa parte de trânsito forte, pessoal. Tanto é que o concurso tem 35 questão de trânsito, né? 30 questão de trânsito, não sei. Mas, meu amigo, a PRF agora é muito maior que isso. A PRF, meu amigo, é a polícia que mais aprende droga do mundo. Ninguém aprende mais droga que a PRF. Então, assim, ela virou uma polícia muito forte no combate ao tráfico de drogas, né? E no combate ao tráfico de drogas num lugar muito estratégico, que é fronteira, né? Onde que tá a PRF? Cara, nas fronteiras federais com outros países. Então, esse trabalho da PRF ele é muito reconhecido. Sem contar os grupos especiais da PRF, que tá entre os melhores do Brasil, né? Os grupos especiais, os grupos táticos. Cara, é incrível o quão respeitada é essa instituição e quão respeitada ela está se tornando. Cada vez que o tempo vai passando, mais respeitada ela vai se tornando. Fora a estrutura. A PRF vem recebendo investimentos, assim, grandiosos. Eu vejo aqui em Goiânia mesmo. Eu tô aqui em Goiânia, cara, você vê o prédio que a PRF fez aqui, é de encantar, então, assim, gigante. Cada vez está melhorando, então, assim, cada vez mais recebendo investimento, infraestrutura e servidores cada vez mais qualificados, entrando dentro da instituição e querendo construir carreira dentro da instituição. Então isso é muito positivo e leva a instituição para uma direção só. E isso, na minha opinião, é o motivo que a PRF vem crescendo tanto, se tornando tão relevante, né? Essa unicidade de pensamento, né? Apesar de ter divergências, obviamente, mas de modo estrutural, a PRF consegue remar numa direção só. E eu acho isso muito interessante. Agora, não quer dizer que você deve escolher a PRF só por isso. Existem diferenças de atribuição, né? Ou seja, a PRF é uma polícia ostensiva, ou seja, ela atua
anteriormente ao crime, prevenindo o crime, né? Uma polícia administrativa combatendo o crime ali antes que ele aconteça, né? Reprimindo ali o crime. Esse é o estilo da Polícia Rodoviária Federal, ou seja, ela fica nas fronteiras, aborda os carros, por exemplo, verifica se tem droga, né? Lógico, não é só isso, o trabalho da Polícia Rodoviária Federal é gigante, né, pessoal? Mas esse é um dos trabalhos muito relevantes. Então, eles trabalham uniformizados, ostensivos ali, é o Estado presente na instituição. Né? A grande maioria do trabalho da PRF é esse, nas rodovias, né? Nas rodovias federais. Já a Polícia Federal, já mudando por outro âmbito aqui, não é esse estilo de polícia. É lógico, na Polícia Federal, eles têm também trabalho ostensivo, juntamente inclusive com o Exército Brasileiro, muitas das vezes, tá? No entanto, não é o grosso da instituição. O grosso da instituição é o quê? Trabalho investigativo. A Polícia Federal é uma polícia judiciária da União. Ou seja, ela investiga crimes, né? Crimes que a competência seja dela investigar, né? Geralmente, crimes que envolvem a esfera federal, né? É lógico que esses crimes vão ser definidos em lei, mas via regra é isso. Por exemplo, corrupção. Quem investiga corrupção, geralmente, é a Polícia Federal. Por isso você viu aí a Lava Jato, né, e tal, e etc, né? Por exemplo, quem tem foro por prerrogativa de função, sei lá, um deputado federal cometeu um crime. Foro dele aonde? No Supremo Tribunal Federal. Então, órgãos federais. Quem vai investigar esse deputado? Polícia Federal. E a Polícia Federal investiga, faz toda a investigação, colhe elementos de informação para o Ministério Público, né? Formar a sua opinião sobre o crime, sobre o delito, oferecer uma denúncia e posteriormente esse deputado, por exemplo, ser condenado aí pela justiça. A Polícia Federal, ela procura essas provas, ela colhe essas informações, ela faz esses relatórios, né? Então, na Polícia Federal, o serviço é totalmente diferente da Polícia Rodoviária Federal. Então, eu vejo que o ponto principal é esse. Com o que você quer trabalhar? Você quer trabalhar de forma ostensiva, fazendo um serviço ali mais parecido com a PRF nas rodovias federais? É óbvio que não é só aquilo, mas é muito provável que se você for lotado num primeiro momento, você vai fazer esse tipo de serviço de campo, né, da Polícia Rodoviária Federal. Ou você prefere uma forma mais investigativa, que é a atividade fim da Polícia Federal. Qual que você prefere? Qual que é mais sua característica? Para você ter ideia, na Polícia Federal, se você não for de algum grupo tático, né, nem nada desse sentido, cara, 90% do seu tempo, 90% não, mas talvez 80% do seu tempo é escritório, é caneta ali no escritório, é investigando, é fazendo relatório, é isso, a realidade é essa. 20%, 10%, aí é pé na porta, aí é operação. Mas a maioria do tempo não, a maioria do tempo é investigação, né? Outra coisa que é muito diferente entre as duas polícias, as escalas. Tem escala na PRF, o cara trabalha 15 dias e folga 15, né? É uma escala bem tensa, trabalha 24, folga 72. A grande maioria da galera da PRF trabalha em regime de escala. Na Polícia Federal, não. Na Polícia Federal, qual que é o comum? Expediente. O comum é expediente, porque é onde funcionam as investigações, né? É no expediente. Exceção, plantão. A minoria dos policiais federais hoje, se for fazer uma investigação lá, tá em plantão. A minoria, a maioria é expediente. Então, até nessa questão do horário, né, de você trabalhar e suas características, obviamente, você tem que julgar na hora de escolher a instituição. Outra coisa que eu acho já negativo na Polícia Federal é essa questão da hierarquia entre os cargos. Não que eu tenha problema com hierarquia, tá? Tem que ter hierarquia mesmo para as coisas funcionar. Agora, essa hierarquia entre os cargos, né, que ela é até de forma subentendida, né, eu não gosto. Por exemplo, só o delegado de polícia pode ser chefe da instituição. Eu acho isso muito ruim. Porque, por exemplo, hoje, cara, a prova de agente da Polícia Federal é muito difícil. Tão difícil quanto a de delegado. Inclusive, tem dificuldades totalmente diferentes. Por exemplo, estatística, contabilidade, né? Então, matérias assim que fazem o aluno se esforçar de um jeito, né, para passar de uma maneira assim descomunal, né? Então, entra gente na Polícia Federal, agente, escrivão, papiloscopista, de alto gabarito, uns caras top. Muitas vezes os caras têm doutorado, os caras têm mestrado, né? Na Polícia Rodoviária Federal também. Mas na Polícia Rodoviária Federal o cara pode ser chefe da instituição. Na Polícia Federal não. Na Polícia Federal é só o delegado de polícia tem acesso a esses cargos, né? Se o cara quiser, se o cara é agente de Polícia Federal, por exemplo, ele não pode nem almejar
crescer na instituição dessa forma. Ele fica ali, não pode crescer desse jeito, né? É lógico, vai progredir na carreira, vai crescer de outras formas. Mas desse jeito, se ele quiser cargo de chefia, ele obrigatoriamente vai ter que ser delegado de polícia. Agora, não só o delegado de polícia, obviamente, tem essa pretensão de ir para áreas de gestão dentro da instituição. Até porque não é só o curso de direito que dá essa possibilidade de gerir, né, uma instituição, ou uma empresa, ou qualquer coisa. São vários cursos, né, uma gama de cursos aí, eu diria que todos, né? Todos os cursos podem dar essa possibilidade de engenharia, por exemplo, né? Dessa possibilidade de gestão. Então eu vejo como negativo esse ponto, né? Se você não importar com isso, tranquilo. Eu também não importo muito não, tá? Tô tentando aqui achar formas para você decidir. Então assim, é lógico que eu tô tentando aqui achar formas para você decidir, né? Não que seja muito relevante, né? É só para você ter a ideia do que é a instituição, né? Obviamente o delegado de polícia é ele que vai coordenar a instituição. Ah, Lucas, mas se eu tiver 20 anos de instituição, não importa. O delegado que entrou lá há 1 ano de policial federal provavelmente vai ser seu chefe, entendeu? Então essas questões eu não curto muito dentro da Polícia Federal. Inclusive, até um colega nosso comentou aqui, do Rota Estratégica, ele comentou que um delegado de polícia da Polícia Federal, né? Inclusive o comentário dele, assim, muito bem escrito. Eu acho que acredito até que é um cara formado em Direito, um cara que escreve muito bem. Colocou uma redação ali nos comentários e ficou muito bom o texto dele. E ele apontou ali que o delegado de polícia, ele não só tem que ser formado em direito, e é verdade, na Polícia Federal ele tem que ter 3 anos de atividade jurídica, né, ou policial. Mas assim, a minha comparação que eu usei no vídeo, inclusive, foi uma comparação mais ampla, né? Pensa um cara aqui que é engenheiro florestal, o cara tá lá na Amazônia investigando crime, e o cara é top da engenharia florestal, já escreveu vários artigos, tem 20 anos de polícia. Esse cara, ele não pode ser superintendente da área dele, por exemplo, porque quem é superintendente são só os delegados de polícia, entende? Eu entendo que o delegado de polícia ele vai ter que ter 3 anos de atividade jurídica, mas esse cara top, que tem 20 anos lá dentro da Polícia Federal, ele tem 20 anos de investigação e ele tem uma carreira gigante nessa área florestal antes de entrar na Polícia Federal. Mas ainda assim, o jeito que a instituição ela é distribuída, ela é organizada, né, não possibilita esse cara crescer dentro da instituição. E outra, isso aí que eu tô falando não é besteira não, tá? Isso aqui é carreira única dentro da Polícia Judiciária, tem vários países, tá? Tem vários países que é dessa forma, que é estruturado dessa forma, tá? Então, a gente escolheu fazer assim, e tudo bem também. Mas é só para vocês terem uma ideia, né, de como que funciona aí a hierarquia dentro da instituição. Acho que você tem que saber, antes de entrar, avaliar se isso te incomodar ou não, né? Você entra. Eu particularmente não importo não, mas é uma das coisas que eu vejo que pode atrapalhar algumas pessoas, né? Então, já entra sabendo, meu amigo, já entra sabendo disso para você não se decepcionar depois. Deixa aqui nos comentários qual que você prefere, qual que é mais sua característica, PF ou PRF. E se você quiser estudar para uma dessas carreiras, me chama aqui no WhatsApp que eu tenho certeza que eu posso te ajudar a você tirar uma nota excelente lá e ser aprovado nesses concursos, em um desses concursos públicos aí. É isso, gigantes, abraço!